Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol, analista de experiência do investidor da MFI, e hoje estão aqui comigo o Paulo, o CEO da MFI, o Eduardo, o originador da Entreguei, e o Miguel da Bossa Invest, para apresentar a primeira operação em parceria dessas três empresas, a Entreguei Pool 1. Queria agradecer a presença dos nossos convidados e chamar primeiramente aqui o Paulo para falar um pouco sobre a MFI. Legal, Carol. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Miguel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, para quem não conhece a Anfai, hoje a gente tem sido a principal empresa no Brasil construindo produtos financeiros na blockchain. Então, a gente está fazendo bastante coisa ali no ambiente entre fintech e Web3. E hoje a gente tem trabalhado com grandes originadores como a Entreguei, e a gente vai contar um pouquinho mais do pool, dos produtos que nós estamos construindo em conjunto. E temos distribuído os nossos produtos hoje para diversos tipos de investidores no Brasil inteiro, né? Então, tem bastante coisa legal sendo feita aqui pela Anfai, e é muito especial estar aqui com vocês e com essas duas feras aqui, em que a gente vai contar um modelo bastante novo e muito importante para o país, né? Então, acho que a gente tem feito coisas bem legais aqui para ajudar tanto os originadores quanto os nossos parceiros e investidores. E estamos muito felizes aqui por estar com vocês nessa conversa. Boa, acho que vou, só para puxar aqui para me apresentar também, pessoal, sou o Miguel, faço parte do time da Bossa Invest, toco aqui dentro da casa, principalmente os investimentos que a gente faz em fintechs, mas também em outras verticais. Falando um pouquinho da Bossa, hoje nós somos um dos principais venture capitals da América Latina, então a gente tem uma tese super ativa de trazer novas startups, focando num cheque o chamado early stage, então ainda num estágio considerado inicial, mas depois também do PowerPoint, né? A Bossa não investe somente na ideia. E aqui na Bossa a gente acredita muito na nossa força de ecossistema, né? Então a gente hoje tem uma base super rica, super bacana de startups investidas, a gente tem uma base super legal de investidores e a gente entende que o nosso maior valor é justamente gerar força e interação entre esse ecossistema. E é justamente esse denominador comum que a gente está aqui participando dessa call, né? A Anfai e a Entreguei são duas startups investidas aqui pela casa, então são duas startups que a gente acredita muito no modelo de negócio, acredita muito no potencial da empresa e é justamente a primeira oferta entre essas duas startups, entre duas investidas principalmente, né? Então, a Anfai, que foi uma fintech que entrou aqui recentemente, o Paulo vai explicar muito melhor como funciona o produto, mas a gente entende que existe uma sinergia e uma força muito legal, né? No sentido de que a gente pode levar uma boa opção de crédito para as nossas investidas, assim como foi o caso da Entreguei, né, no qual a gente fez ali a ponte, conectou o time Entreguei com o time OnFi, então a gente acredita muito nessa sinergia em levar um produto bom para as startups, ao mesmo tempo que na ponta isso se torna um bom produto financeiro para o investidor, pessoa física, enfim, institucional que entrar ali na oferta, no qual a gente também pode acabar atuando aí de uma maneira, ajudando a divulgar e ajudando a trazer isso para a nossa base. A gente acredita muito nesse valor de ecossistema e essa aqui está sendo uma primeira oferta com esse denominador comum, então a Anfai que é uma investida, Entreguei que é uma investida, então duas empresas que a gente acredita, confia, tanto que estamos ali presentes no cap table enquanto investidor e justamente aqui buscando atuar dessa maneira. Não vou me atrever aqui a falar dos modelos de cada um, porque eu tenho certeza que Paulo e Eduardo vão saber falar super bem, mas aqui, enquanto boss, enquanto investidor, a gente está super contente com essa operação de uma maneira geral, né? Acho que são, como falei, dois negócios que nós gostamos e acreditamos que a operação é legal para o sentido de que traz, né, uma liquidez, traz um recurso para entreguei, e aí o Eduardo depois pode explorar melhor o ponto positivo disso para a empresa no seu desenvolvimento. E da mesma maneira a gente está ajudando a Anfai, né, trazendo originação, trazendo volume, e aqui ainda enquanto ecossistema podendo de alguma maneira ajudar na capilaridade de distribuição e fazer com que essa oferta chegue a mais pessoas. Então acho que aqui enquanto vossa a gente está sendo mais um tentativa de meio campo, mas super aqui à disposição e tentando formar justamente esse ambiente colaborativo para o desenvolvimento das empresas investidas. Legal. Miguel, se eu puder comentar aqui antes de passar a palavra para o Eduardo, eu estive agora no Vale do Silício, participando de alguns eventos de empreendedorismo do Brasil fora, né, do país,
e foi muito legal contar um pouco mais dessa parceria que a gente está fazendo, tanto com a Entreguei quanto com a Bossa, e como isso complementa muito para o lado, né, das investidas, uma oportunidade de acessar melhor o mercado de capitais, né? Então, hoje a Bossa, talvez um dos principais, ou o principal venture capital do Brasil, trazendo dinheiro para o equity da companhia, olhando para o longo prazo, para 5, 10 anos. E aí a gente tem do outro lado o acesso ao mercado de capitais mais bem estruturado e facilitado para que essas grandes startups, essas grandes empresas, possam acessar o mercado de capitais de um jeito mais simples, rápido, eficiente, mas com muito mais segurança. Do outro lado, para o investidor, a gente proporciona um produto financeiro espetacular. É uma grande empresa como a Entreguei, respaldada por um dos principais fundos de venture capital da América Latina, com um risco super interessante ali de grandes empresas que são clientes da Entreguei, né, como Shopee. O Eduardo vai contar um monte ali dessa operação. Então, para o investidor, a gente cria um produto financeiro muito novo, né? É um mercado de capitais com um risco bastante mitigado, né? Um risco de uma startup performada, com uma grande empresa do outro lado fazendo o pagamento para esse cliente, com toda a qualidade de ser uma investida bossa. Isso significa muito. Então, eu diria que a gente criou um produto aqui junto, nós três, né? Bossa, Entreguei e Anfai, e revoluciona o mercado de capitais. E aí a gente leva para esse investidor um puta produto financeiro rentável, com bom nível de segurança, com bom nível de controle. Então a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu enxergar esses ângulos. E é incrível mostrar lá fora o que a gente está fazendo aqui. O mundo inteiro está olhando para o Brasil, para esse tipo de operação que a gente faz, com super bons olhos. Então, adorei a tua fala e acho que a gente está criando algo espetacular para os investidores. E eu, não sei vocês, mas acho o produto da Entreguei incrível. Vou estar lá investindo com certeza absoluta e quero mais que a gente faça para o portfólio inteiro da Bossa. Tem muita coisa legal para a gente construir. Mas, enfim, eu falei aqui, o Miguel falou, o Eduardo, você que é a estrela do dia aqui, cara, conta pra gente mais sobre a Entreguei, o que vocês estão montando, e um pouquinho da operação. A gente está super feliz, mas eu queria contar para os nossos investidores um pouco melhor o que vocês estão fazendo. Boa. Bom dia, pessoal. Prazer. Eu sou o Eduardo, um dos fundadores do Entreguei. Acho que eu queria agradecer o convite do pessoal da Anfai, do Boss também por participar e viabilizar tudo isso. O Entreguei ele é uma startup de coleta e entrega para marketplaces, né? Então, os marketplaces é mais fácil citar como exemplo. São aqueles grandes sites onde você compra produto de diversos vendedores no Brasil inteiro. A gente tem como case aqui, como os principais clientes, os três grandes asiáticos que vieram para o Brasil recentemente, na última onda de e-commerce, e estão crescendo num ritmo gigantesco. São eles o Shein, o AliExpress e o Shopee, tá? Com esses marketplaces, a gente desenvolve múltiplas operações, focadas no transporte dos pacotes. Então, se você compra um pacote, um produto no Shopee, provavelmente o Entreguei está envolvido no meio do transporte, em alguma das etapas de transporte, né? Seja na saída direta do vendedor para a chegada no centro de distribuição, ou seja, no chamado last mile, que é quando tem a última pernada da entrega e você recebe efetivamente o seu pacote aí na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, tá? O Entreguei é uma empresa que surgiu em 2022. Eu costumo dizer para todo mundo que não é o nosso primeiro rodeio, né? Eu estou em logística e em tecnologia há mais de 10 anos. Temos um sócio que cuida de operações que está há 20 anos no e-commerce, um outro sócio que tem 15 anos de tecnologia, de varejo, de logística nas costas. Então a gente sabe muito bem o que está fazendo, né? Acho que é legal contar um pouquinho da história do Entreguei, que ela mostra um pouco do nosso track record, né? O Entreguei, ele surgiu numa grande startup, uma das principais startups de e-commerce do Brasil, da América Latina. Eu fui um dos primeiros funcionários lá. Meus dois sócios tinham uma outra startup de logística que foi adquirida por eles. Então, quando rolou essa fusão, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, escalar completamente a solução internamente lá, né, nessa empresa que a gente trabalhou. E a gente viu que a gente trabalhava muito bem juntos e que depois seria interessante a gente se juntar e atacar um desafio novo no mercado maior. E aí foi isso que a gente fez, né? O Entreguei surgiu
da familiaridade entre os fundadores, entre a complementariedade de skills e toda a experiência que a gente tinha acumulado, né? Eu sou co-CEO da empresa, eu lidero as áreas de negócio da empresa, tem um outro fundador, que é o George, ele lidera as áreas de operações, suporte e atendimento, e o terceiro é o Gabriel Gelado, ele lidera a área de tecnologia, né? Então, a gente se juntou e a gente decidiu fazer toda uma leitura no mercado de logística, unindo toda a experiência que a gente tem e visão, e decidimos atacar um mercado que, há pouco tempo atrás, ele era muito desconhecido, e o Entreguei está ajudando a tornar conhecido, que é o chamado First Mile. O First Mile é aquela primeira etapa do processo de logística para e-commerce, né? Então, imagina que o Shopee ele é um grande shopping center virtual, ele tem várias lojas lá dentro, e para iniciar o processo de entrega, é preciso fazer essa primeira milha, né? Por isso first mile. Então é deslocar um motorista para que ele colete os pacotes nesse vendedor e em seguida entregue em um micro-hub do Entreguei ou em um centro de distribuição do cliente. Então a gênese do Entreguei, ela nasceu no first mile, mas hoje a gente atua também na entrega, no chamado last mile, que é a última milha. A gente também atua entre transferências dentro da mesma cidade. A gente está começando agora uma operação de line haul, que são operações de transporte interestadual com veículos de maior capacidade, como carreta, e estamos expandindo para outras regiões. Então, nascemos em São Paulo, somos de São Paulo, agora atuamos em todo o estado de São Paulo, estamos em Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e agora a gente está no momento de plena expansão, porque a gente já encontrou o que o pessoal em tecnologia chama de Product Market Fit, né, que é quando você consegue encaixar o seu produto, a sua solução no mercado, e o mercado responde bem, e agora a gente está numa fase de escala. E para essa fase de escala, a gente precisa de parceiros como a Anfai, como o Bossa, para nos ajudar a descasar ou melhor, casar o nosso fluxo de caixa, né? Eu acho que eu posso entrar no detalhe depois sobre essa dinâmica de fluxo de caixa, mas sobre o Entreguei é isso. Que legal, Eduardo. Parabéns, a empresa é incrível e muito do que a gente tem visto é essa visão de escala, né? Uma coisa que é legal a gente contar para os nossos investidores que talvez não conheçam tanto de venture capital é que um fundo como a Bossa só investe numa startup que ele vê crescimento, né? E crescimento exponencial, né? Então a ideia é que a Entreguei hoje já é uma empresa que tem um superfaturamento e que já está numa condição de escalar, né, o produto, mas é uma empresa que vai crescer várias vezes. Então o que a gente gosta muito também da parceria com vocês é não só essa primeira operação que é incrível, a gente vai falar da rentabilidade dela e de como que ela vai se comportar para o investidor, mas também a possibilidade de ser o capital que ajuda vocês a crescer durante os próximos anos. Então, acho que quem entender o risco entreguei, quem entende o risco Anfai, a gente consegue criar um produto financeiro maravilhoso. E é isso, está acompanhando vocês aqui pelos próximos anos. Então, muito especial aqui, tá, Eduardo? Falando um pouco mais Acho da. que eu esqueci de dar só um contexto. Entreguei uma startup super jovem, né? A gente tem menos de 2 anos de operação, mas já grandes clientes no portfólio, a gente pode falar depois. E muito da velocidade de crescimento dela vem através da confiança de vários investidores. Acho que, digamos, um dos principais é o Bossa, que está aqui representado pelo Miguel. Bossa é um dos principais fundos de venture capital da América Latina. Acho que ele é responsável direto pela formação do ecossistema. Acho que não existiria o mercado de tecnologia no nível que a gente tem em diferentes regiões do país, diferentes gêneros, sem o apoio do Bossa. O Bossa é um dos investidores fundamentais aqui do Entreguei, e junto com o Bossa a gente tem outros fundos de investimento. Acho que vale destacar aqui a Domo, também um fundo super tradicional, que já originou gigantescas startups aqui do Brasil. A gente também conta com o investimento do Google. O Google ele tem um fundo de investimento aqui no Brasil, ele investe em startups de impacto, investiu diretamente no Entreguei, e a gente tem mais de 20 investidores anjos, executivos de alto calibre, de tecnologia, de logística, do varejo, suportando a operação financeiramente e com muito know-how também. Tem muito smart money aqui que ajuda o Entreguei a ter esse crescimento expressivo que a gente tem aí em menos de 2 anos de fundação.
Que legal, Eduardo, que legal. E falando um pouco mais da operação de vocês, Eduardo, eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho no detalhe o que que a gente está financiando quando a gente monta o pool da Entreguei. A gente adora startup, a gente fez uma boa análise junto com o processo até de due diligence da Bossa. A gente vai disponibilizar tudo isso para os investidores. Então, assim, quem quiser conhecer a Entreguei, vai ter lá na área da Anfai todas as informações aqui. A gente é transparente e a gente acha isso super importante. O investidor precisa entender exatamente com quem que ele está fazendo o negócio e por que que ele está fazendo o negócio. E acho que ele vai amar quando ele conhecer um pouquinho mais da Entreguei. Por outro lado, quando a gente desenha o pool com vocês, o risco do investidor ele é um risco muito mais relacionado ao cliente de vocês, né? Ao AliExpress, a uma Shopee, a uma Shein. Então, a ideia é que a gente explique um pouquinho, Eduardo, o que que é a operação de vocês e o que que é esse financiamento, né, que a gente vai fazer através do pool. Só te ajudando um pouquinho aqui, tá, Eduardo? A gente adora a visão do produto da Anfai, né, tokenizado e distribuído para diversos tipos de investidores incríveis que a gente tem acessado hoje. E a gente resolve uma dor muito importante de algumas startups como vocês, que é o descasamento do fluxo de caixa. Então, seria legal o nosso investidor entender o que que é isso, né? Quando você faz esse trabalho para essas grandes empresas asiáticas, né? Eles pagam para vocês com um prazo de alguns dias e vocês têm os custos normais, né? De folha, gasolina, transporte, equipe, etc., que acontece num prazo diferente. Então, a ideia é que a gente vai antecipar esses recebíveis performados com todo o processo de validação com a tecnologia da Anfai, e aí a gente resolve uma dor mega necessária para vocês poderem escalar um montão. Então, conta um pouquinho disso para a gente, Eduardo. Daí a gente conta um pouco mais sobre o pool e o produto que a gente montou para os nossos investidores. Boa. Acho que antes de entrar no detalhe de fluxo de caixa, preciso dar um pouco mais de contexto sobre o modelo de negócio, tá? Então vamos lá, recapitulando. Entreguei uma startup que foca basicamente nas entregas, no transporte de carga. E o nosso modelo é o que em tecnologia que a gente chama que ele é asset light. O que é o modelo asset light? Ele é um modelo leve em ativos. Então, Entreguei, apesar de fazer o transporte, a gente não tem nenhum veículo. A gente não tem nenhuma van, a gente não tem nenhum caminhão, a gente não tem nenhuma Kombi. A gente subcontrata, a gente recruta motoristas e transportadoras para que elas façam o transporte da carga. Então, um modelo muito parecido com o Uber, por exemplo. Então, quando você pede um Uber, aquele veículo não é propriedade do Uber, aquele motorista ele não é um funcionário registrado na Uber do Brasil. Eles recorrem a uma rede de profissionais autônomos para fazer o transporte dessas pessoas. E aqui no Entreguei não é diferente. A gente tem um modelo de negócio baseado em parceria com pequenas transportadoras. São transportadoras familiares que, por sua vez, recrutam motoristas autônomos e que não têm capacidade de expandir, seja por nível de gestão, por ferramental também, seja por nível de entrada, de negociação de volumes com grandes marketplaces. Que o nível de governança, o nível de exigência dentro de grandes contas como essa, dentro de multinacionais, é muito grande. Então, o que o Entreguei faz? A gente tem uma plataforma onde a gente recruta pequenas transportadoras, a gente tira eles do Word, do Excel, do bloco de notas e passa a colocar eles dentro da nossa plataforma. A gente dá para eles todo o ferramental para eles gerenciar, para eles executar uma operação e para também gerenciar a sua própria empresa. Então, seja com indicadores financeiros, seja com automatização de fluxos de pagamento, a gente tira esse transportador que está marginalizado, que está parado ali nos anos 90, 2000 a nível de tecnologia, e entrega para ele uma plataforma onde ele vai poder jogar todo o volume de operação dele e operar em nome do Entreguei, com uma produtividade, com uma eficiência muito maior, porque ele tem rotinas agora bem aperfeiçoadas com a nossa tecnologia, em vez de literalmente operar com papel, como ainda grandes transportadoras fazem no Brasil, de diferentes segmentos, e é isso que a gente quer quebrar. Então, dito isso, acho que agora a gente pode entrar um pouco no fluxo de caixa. O perfil de cliente do Entreguei são empresas grandes, são gigantescos. A gente brinca aqui que a gente costuma dizer mais não do que sim no comercial. Por quê? Porque a gente foca só em grandes marketplaces. Então, no nosso portfólio, a gente tem Shopee, a gente tem Shein de vestuário, marketplace gigantesco, está crescendo demais no mundo.
a gente tem o AliExpress, que é um dos principais marketplaces do mundo, a gente tem, por exemplo, Livap, que é uma empresa super famosa, uma startup super famosa de produção e entrega de alimentos. A gente tem a Print, que é a maior gráfica online do Brasil. A gente tem a Nuvem Shop, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo e principalmente da América Latina. Então, esses grandes clientes, eles demandam serviço de transporte e por eles atuarem no varejo, eles praticam prazos de pagamento elevados, altos em comparação aos outros setores. E isso é super tradicional. Acho que qualquer investidor que pode estar vendo a live sabe que o varejo no Brasil trabalha com prazos grandes, né? E aqui a gente está falando de um prazo médio de 60 dias. Só que se eu receber em 60 dias, significa que eu preciso pagar o motorista que está lá na ponta, no trânsito de São Paulo, suando, sem ar-condicionado, limpando o pacote, fazendo um trabalho gigantesco para entregar os pacotes na sua casa, eu tenho que pagar esse cara o quanto antes. Ele tem que receber esse dinheiro o quanto antes. Por quê? Porque, primeiro de tudo, acho que tem uma questão humana aí, de ele receber o recurso antes, poder alimentar a sua família, poder bancar os seus custos, e principalmente também acho que um fator determinante é a gasolina, né? Ele precisa colocar a gasolina para ele poder rodar e fazer as entregas. Então esse cara ele não tem como esperar 60 dias. E aí por conta disso, a gente recorre a parceiros como a Anfai para viabilizar a antecipação do recebível que eu tenho com meus grandes clientes. Então em vez de esperar 60 dias para o meu cliente me pagar, eu posso receber no dia seguinte, em 10 dias, por exemplo, através da tecnologia da Anfai, possibilitando, assim, um repasse, um pagamento para os motoristas de uma maneira muito mais forte. Então, quem mais ganha em todo esse processo não é a Anfai, não é Entreguei, não é Bossa, é o motorista. Porque o motorista ele recebe a grana antes e aí ele pode colocar sua gasolina, ele pode pagar seu aluguel, ele pode botar comida na mesa sem que ele tenha que tomar um empréstimo no banco, ou na maioria das vezes sem que ele tenha que fazer, por exemplo, Uber à noite para ganhar a grana da gasolina que ele vai fazer no dia seguinte. É assim com todas as transportadoras no Brasil. Eu entreguei, acho que eu posso bater no peito e sinto muito orgulho de falar que é uma empresa que tem uma abordagem completamente diferente. A gente faz de tudo para antecipar o pagamento para os motoristas, porque a gente entende que o motorista ele é um profissional muito importante na sociedade e que ele precisa ter um cuidado, ele precisa ter uma atenção necessária para que ele continue trazendo essas comodidades que o século XXI trouxe para a gente, que é, em vez de você sair, pegar o carro, ir lá no shopping, pegar uma fila e comprar um produto, é você comprar e receber no mesmo dia seguinte, através da tecnologia do Entreguei. Que legal, Bom, Eduardo. e deixa eu Parabéns. só complementar um ponto, ô Paulo, e depois eu já te passo, acho que você pode até falar em linha também, mas uma coisa que eu acho legal citar e que às vezes não sei o quanto isso é claro e de conhecimento às vezes de todos os investidores, o quanto conceitualmente isso é uma operação comum, né? Acho que às vezes quando a gente fala de algum instrumento de crédito, para algum investidor que não esteja acostumado, pode causar às vezes um estranhamento, ela pode estar recorrendo à dívida, até porque às vezes a palavra dívida na PF ela é associada de uma maneira muito negativa, mas por outro lado para a empresa isso é extremamente normal. E assim como o Eduardo comentou, né, que o varejo tem esse fluxo de pagamentos normalmente mais longo, consequentemente, o meu varejo é um dos que mais recorre a esse tipo de instrumento para justamente ter uma operação de fluxo de caixa interessante. E não entrando aqui em detalhe, mas se a gente for falar de finanças, né, via de regra, até o financiamento por dívida ele é mais barato até do que você financiar por equity, por exemplo, uma operação como essa. Né? Você captar no equity para ir lá e financiar uma antecipação, até isso para a empresa não é benéfico, é muito mais barato, vamos dizer assim, do custo de capital ela fazer justamente esse financiamento por dívida. E assim como isso há muito tempo os instrumentos tradicionais, né? Acho que justamente o que a Anfai está fazendo é conseguir viabilizar isso para uma startup. Acho que a Entreguei para acessar isso de uma maneira convencional, vamos supor, entreguei estruturar um FDIC próprio, é uma operação extremamente custosa, complexa, cara. Então acho que assim a ideia, e aí, Paulo, tô me atrevendo aqui a me meter um pouquinho a falar do modelo, mas acho que a ideia justamente é conseguir viabilizar o que é um mecanismo que sempre foi utilizado pelos grandes, então não tenho dúvidas que os grandes players já utilizam,
mas aí de uma maneira tradicional de mercado de capitais, mas viabilizar que, por exemplo, a Entreguei, que está aí nesse momento de escala, também possa usar de um formato de dívida que tem um custo de capital interessante para conseguir viabilizar a operação. Exatamente, Miguel. E assim, Eduardo, eu sou fã do trabalho de vocês, acho arrepia e, poxa, é muito necessário e a dor que vocês resolvem, ela é a dor real, né? De milhares de pessoas. E acho que assim, do mesmo jeito que vocês já construíram um produto hoje, o que eu mais quero é que a gente crie uma nova ferramenta para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho lindo e impactando tanta gente, mas olhando muito sempre para a sustentabilidade. E a sustentabilidade do negócio também está relacionada em ter produtos financeiros que funcionam e que param em pé. Então, por isso que a gente estava tão preocupado aqui com vocês, e não só levar um produto para o investidor, mas levar um grande produto para o investidor. E aí eu queria falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo aqui como Anfai, junto com vocês na validação, né, desses riscos. Então, hoje, a gente tem o principal risco da operação da Entreguei com a Anfai, é o recebível, né? Então, o que dá a base para a gente poder construir o nosso produto é esse recebível dessas grandes empresas. Do lado da Anfai, hoje, a gente tem uma das tecnologias mais interessantes do mercado para que a gente possa validar e entender esses ativos, né, essa duplicata, e dar base para toda essa operação em escala. A gente pode fazer, e a gente vai fazer o registro da duplicata, a gente usa uma conta vinculada, então todos os pagamentos da Shopee, né, da Shein, de todas essas empresas são feitos dentro dessa conta que a gente vai ter junto com vocês. Então, os investidores eles têm o melhor de dois mundos, né? Uma boa rentabilidade com toda a visão, né, dessas camadas de segurança que a gente está construindo com vocês para garantir para os investidores de que a operação deles ela é super saudável, ela vai escalar um monte e a gente está criando algo muito inovador. Mas fala um pouquinho para a gente aqui, Eduardo, um pouquinho do como que você enxerga os riscos e a gente quer ser sempre muito transparente com os nossos investidores. Eles têm que entender aonde eles estão investindo e aí quando eles entendem, poxa, é um grande produto. Então, como que a gente consegue contar um pouquinho, né, para esse investidor com a preocupação, né, do outro lado, a gente tem aqui diversos investidores, né, milhares de investidores hoje na nossa plataforma, que adoram a história do originador, adoram o que eles estão impactando, mas a preocupação do investidor é, pô, eu quero ganhar meu CDI mais 5 aqui com vocês, eu quero entrar numa operação de 6 meses, eu quero entrar numa operação com uma oportunidade única de financiar algo que eu entendo, mas qual que é meu risco e como que vocês estão trabalhando para mitigar meu risco para que eu consiga ter a minha rentabilidade no final do dia. O investidor ele tem que ter a rentabilidade dele de volta. Então conta para a gente aqui, Eduardo, o que você enxerga de risco e como que a gente está trabalhando para mitigar e diminuir a exposição de risco dos nossos investidores. Bom, acho que primeiro de tudo, acho que é um trabalho do investidor entender mais sobre a empresa, ver conteúdos como esse, ler o white paper, entender no detalhe tudo que a gente faz e como que a tecnologia da Anfai ela viabiliza tudo isso. Mas dito isso, o que eu analisaria como investidor? Acho que primeiro de tudo, a nossa proposta, né, quem são os fundadores, nosso track record, nossos big numbers, mas principalmente quem é a carteira de clientes do Entreguei. Então, se você analisar a carteira de clientes do Entreguei, o investidor vai perceber que são um dos maiores marketplaces do mundo, da América Latina. Então, são empresas extremamente sólidas, são empresas com muita tradição no que fazem e com baixíssimo, acho que posso até dizer, em alguns casos, inexistência de um risco de inadimplência, com risco de default. Por quê? Porque a gente está falando principalmente das principais empresas de tecnologia da América Latina, e do mundo. E se você analisar sob a perspectiva de um marketplace, imaginando um cenário apocalíptico de inadimplência, embora assim muito remoto, estou fazendo um exercício muito distante aqui, ainda que haja isso, o fornecedor de logística ele vai estar sempre na shortlist de quem vai receber primeiro um pagamento. Por quê? Porque as operações de marketplace
elas não se sustentam sem a logística. A logística é o trivial. Se ele atrasa o pagamento de um fornecedor de logística, a gente tira todos os veículos da operação, por consequência, ele vai ter atraso na entrega, ele vai ter pacote que ele vai se perder no meio do caminho, e ele, por consequência, vai deixar de gerar faturamento dentro da empresa dele. Então, os fornecedores de logística dentro dos marketplaces são sempre os que têm maior prioridade no recebimento dos pagamentos. Tá? Acho que quem entende um pouco de e-commerce, e até como consumidor, quem acompanha isso, estão percebendo que os marketplaces, o Mercado Livre, o Shopee, a Shein, o AliExpress, estão deixando de ser uma empresa de tecnologia para ser uma empresa de logística. Hoje o desafio não está mais em convencer as pessoas a comprar pela internet, né? Acho que definitivamente com a pandemia houve esse shift. Acho que minha avó, por exemplo, tem 90 anos, ela compra, eu sei que não é só ela, sei que muitas pessoas dessa idade compram. E o desafio passou a ser a entrega, né? A entrega com qualidade, com bom nível de serviço, reduzindo prazos, com uma boa abrangência a nível nacional, e a logística está no centro de tudo. A logística é a espinha dorsal dos marketplaces. Então, recapitulando, analisar a carteira de cliente, ver como os clientes são sólidos, e entender que, ainda assim, existe uma priorização, existe um nível de importância de logística dentro do marketplace, porque é o core da operação deles. Que legal, Eduardo. Poxa, adorei aqui o jeito que você trouxe. Nunca e é sempre melhor quando a gente ouve direto do originador como que você enxerga o risco, porque você no final do dia é a grande estrela aqui do nosso trabalho. E aí complementando um pouco, tá, Eduardo? Eu diria então que quando a gente fez a análise do trabalho com vocês, a gente entendeu esses três riscos, por isso que a gente trouxe o produto desenhado do jeito que ele foi. Quais são esses três riscos que a gente trouxe do nosso lado? Primeiro tem o risco da entreguei, né? Quem que é essa empresa? E aí, poxa, a gente adora tudo que a gente encontrou de vocês, a gente vai disponibilizar para os investidores um super dossiê que nós criamos, e eu acho que trazer a visão, né, de quem está por trás, né, tanto dos founders quanto dos fundos, ajuda imenso a gente ter essa confiança em vocês, né? Vocês são caras sérios, corretos, trabalhadores, que vão crescer um monte e que estão fazendo um puta trabalho importante para o Brasil. A segunda coisa que a gente entendeu muito era, beleza, qual que é o risco do sacado? Poxa, tem um recebível. Quem vai pagar esse recebível? E aí, quando a gente tem, né, Shein, Shopee, AliExpress, Print, Ivap, enfim, a gente tem uma série de grandes empresas que dão o conforto de que, puta, se esses caras não pagarem, o mercado brasileiro quase que quebrou, né? Então, assim, poxa, é o risco que o investidor tem. Por outro lado, quando a gente traz o primeiro pool com vocês, é o primeiro pool de 6 meses. Né? Então, assim, a gente tem um risco mitigado, né? São 6 meses aqui de operação para que o nosso investidor possa conhecer esse novo produto, e daqui a pouco a gente vai fazer cada vez pools mais longos, né? Mas a ideia é que, poxa, você tem aqui que apostar se em 6 meses o AliExpress vai quebrar, né? E, de novo, se o AliExpress quebrar, o e-commerce entre Brasil e China provavelmente quebrou, é um problema muito maior do que o que a gente estaria enfrentando aqui. E, por último, a gente tem o risco do recebível. E aí acho que tem muito da tecnologia da Anfai, né? Então, vocês hoje recebem, né, uma nota, vocês emitem uma nota fiscal, uma duplicata, e ela é confirmada por esse grande e-commerce. A gente verifica com toda a nossa tecnologia todos os critérios dessa nota. A gente faz o registro dessa duplicata na registradora, então essa nota ela passa a pertencer para vocês dentro dessa conta vinculada que a gente criou. Então, assim, a gente tem o conforto de falar, esse ativo é único, né? Vocês não pegaram essa duplicata e usaram num fundo de crédito ou descontaram em outro lugar, a gente garante isso através da nossa tecnologia e a gente trava esse recebível dentro de uma conta que a gente tem com vocês. Então, quando a Shein pagar ou quando o AliExpress pagar, esse dinheiro, o Shopee pagar, esse dinheiro automaticamente ele entra numa conta que nós estamos integrados junto com vocês e aí a gente usa a nossa tecnologia para garantir que ele vai ser utilizado para repagar o pool. Então, eu diria que quando a gente faz esses três recortes, quem está por trás é do lado de vocês, quem quer o risco do sacado e como que a tecnologia da Anfai traz todo um conforto para que o investidor tenha conforto e certeza
de que esse ativo está bem amarrado, né? Essa operação está bem construída, aí eu diria que a gente tem assim, uma super oportunidade de investimento. E aí, falando um pouquinho, Eduardo, do que a gente desenhou com vocês para essa primeira oportunidade, eu conto ou você quer contar um pouco do pool aqui? Ô, Carol, você quer contar você também? Como que você quer que a gente fale aqui? Porque eu estou ansioso, pô, eu estou louco para subir logo essa oportunidade ali para poder contar para a família, para os amigos que essa é golaço e assim como outras oportunidades, está incrível, assim, tá muito legal mesmo. Eu vou deixar a palavra com vocês. O Eduardo, eu acho que podia falar um pouquinho, né, para a gente da operação, como foi a operação para você, como está sendo, e aí o Paulo complementa para a gente, do nosso lado do MFI, como está indo, como está sendo a operação. Boa, acho que da nossa parte, acho que não é nenhuma novidade para vocês, para os investidores, entenderem que o nosso recebível, o nosso sacado, ele é muito desejado no mercado, né? Então, eu moro aqui na Faria Lima e fiz quase um roadshow aqui, entre várias gestoras de crédito, vários fornecedores, todo mundo fala assim, cara, esse recebível é incrível, que é o que o Paulo falou. O risco de um AliExpress não pagar é quase inexistente, né? O AliExpress ele transaciona mais de $1 trilhão por ano, para vocês terem ideia, a nível global. Então é uma empresa muito sólida, uma das principais empresas da China. E a nossa escolha na Anfy, ela se deu principalmente pelo alinhamento de princípios e pela execução deles. A Anfy, assim como entreguei, é uma empresa de tecnologia, e toda a tecnologia deles, seja para botar a estrutura de pé, seja para oferecer ela para o investidor, ela nos deu bastante segurança. Então, com o nível de tecnologia que a Anfy tem, dá uma segurança muito grande para mim, como fundador da empresa, oferecer para os meus amigos, oferecer para minha família, porque ele cria um nível de segurança que em outras operações de mercado a gente não costuma encontrar. Então, através da Anfy, da tecnologia da Anfy, é como se o investidor estivesse investindo nos nossos clientes e não no Entreguei. Então, o Entreguei, claro, é quem originou esse recebível, mas através da estrutura deles, de verificação de todos os pagamentos, do fluxo de recebimento com os nossos clientes, eles têm uma validação rigorosa. A destinação desse recebível numa conta garantia. Então, só para vocês entenderem, o nosso cliente ele não vai pagar o Entreguei diretamente, ele paga numa conta que ela é controlada pela Anfy. Então, eu não tenho acesso a esse recurso. Isso traz uma segurança para o investidor muito grande, porque impede, teoricamente, o Entreguei de pegar o dinheiro e alocar em outras frentes, que também não é o caso, tá? Todo esse montante que a gente antecipa com a Anfy, que está originando toda essa operação, ele é de serviço que já foi executado e que vai se destinar aos motoristas. Então, as despesas que a gente tem com folha de pagamento, com aluguel, por exemplo, outras despesas no gerais, a gente tem a nossa geração de caixa, a gente tem os recursos que a gente levantou com investidores quando a gente fez a nossa primeira rodada de investimento com Bossa, por exemplo. Então, é uma operação que traz um nível de segurança muito alto, muito elevado, que dá garantia de investir, porque você sabe primeiro, acho que a solidez dos clientes da nossa carteira é muito grande, acho que a tecnologia da Anfy, ela revoluciona como tudo isso faz, e ela democratiza, então era um produto que normalmente fica reservado a investidor mega qualificado, a outros fundos, e que agora uma pessoa na física, ela pode investir nesse produto com as garantias, com o nível de serviço que um grande investidor consegue ter. E do Entreguei, acho que é super legal ler o white paper e reforçar que a gente não está no primeiro rodeio, a gente tem bastante experiência, a gente sabe o que está fazendo, tem um respaldo de grandes investidores, seja Bossa, seja outros fundos, seja os investidores anjo, e tem uma certeza de que estamos fazendo um bom trabalho a nível de chegar aqui e fazer uma live com vocês oferecendo o nosso produto, porque a gente tem muita segurança do que a gente está fazendo. Que legal, Eduardo. A gente também e adoramos o que a gente construiu aqui para os nossos investidores. Para quem estiver acompanhando essa live, né, provavelmente já vai estar acompanhando aqui, mas só reforçando um pouco do que é o produto desse primeiro pool Entreguei um que a gente montou. A gente montou um pool de R$500 mil, com 6 meses de prazo, então aqui a gente traz uma novidade bem interessante para os nossos investidores. É um pool mais curto do que normalmente a gente faz.
justamente para a gente poder mostrar como que vai se comportar na prática e para que o investidor possa, né, dentro de 6 meses, se expor a esse risco e depois, enfim, a gente vai evoluindo ao longo dos próximos anos a nossa parceria. Ele está linkado só com os grandes sacados que a Entreguei tem, né? Então, todos o que o Eduardo falou, né? AliExpress, Shopee, Shein, enfim. Então, toda duplicata vai ser validada, registrada, etc. Toda duplicata tem que ter como sacado uma dessas grandes empresas. A gente também trouxe para dar conforto para os investidores a visão da recompra, né? Então, em até 10 dias, caso eventualmente a gente tenha um problema ali com o pagamento desses ativos, a gente tem a recompra, né? E aí é muito importante entender quem está por trás, né, da Entreguei. Hoje ela é uma empresa, enfim, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas quem são os sócios, quem são os investidores e como que a gente desenhou ali para caso a gente precise, a gente possa ter esse conforto. E aí, por conta disso tudo, a gente chega numa ultra rentabilidade interessante para os investidores, que é um CDI mais 5. E aí a gente está muito feliz também de dar para o investidor, né, uma operação com todas essas camadas de segurança, de impacto, de crescimento, e também com uma rentabilidade hoje que é espetacular. O que a gente brinca muito é assim, se você abrir o teu aplicativo lá do banco de investimento preto ou abrir o teu aplicativo do banco de investimento azul, lista lá, renda fixa, põe 6 meses e vê se tem alguma coisa que paga mais de 12%, 13%. Aqui a gente está falando do CDI mais 5%, que hoje no Brasil dá 16%. Então, assim, é uma baita rentabilidade, como uma empresa confiável, com um risco bastante mitigado. Então, não sei vocês, né, Miguel, a Carol aqui, eu acho incrível essa rentabilidade, acho incrível o produto, com certeza absoluta. A gente está levando algo muito diferenciado para os nossos investidores, então contamos muito com vocês aqui e tragam para a gente feedback. Eu estou disponível aqui para quem quiser perguntar alguma coisa. O Eduardo também vai estar disponível lá na nossa plataforma, na comunidade. Então fiquem à vontade para perguntar mesmo. E, de novo, está com dúvida, não investe. Gostou e confiou, investe com certeza. Então, o nosso papel aqui é deixar vocês confortáveis e entrarem aqui conosco para poder aproveitar essa super oportunidade que tem tudo para ser um arraso. É isso, pessoal? É isso, Pô, do meu pessoal. lado, alinhado. Legal. Carol, temos mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida que alguém trouxe para a gente responder? Não, nada de perguntas por enquanto, mas a gente fica à disposição, né? Todos os canais de comunicação ali da MFI, tem nosso WhatsApp, tem o e-mail, qualquer dúvida pode ser direcionado para a gente. Eduardo, se vocês tiverem alguém também, algum investidor que tem alguma dúvida, direcionem para a gente que a gente responde com... E queria agradecer muito a vocês pela presença e vamos, sucesso para a nossa operação. Bom, pessoal, Sucesso. pelo convite. Como o Paulo mencionou, é nosso primeiro pool. A gente tem muita operação para lançar juntos ainda, porque a gente tem bastante cliente aqui no pipeline, está num ritmo de crescimento super acelerado. E essa primeira operação é para trazer segurança para vocês, para construir um histórico dentro da Anfy, que seja o início de uma parceria super longa, tá bom? Obrigado, pessoal. Com certeza. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Miguel. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo super trabalho. É isso. Fomos forte agora fazer a captação. Eu não vejo a hora de estar rodando aqui para a gente poder contar depois os resultados para os nossos investidores. Tá bom? Um abraço. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Um abraço. Pessoal, Tchau.